Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios. Este é um programa para toda a família, um programa da Igreja Cristã Maranata. Desde já, queremos agradecer a sua participação e dizer que você, a partir de agora, está assistindo pelo YouTube, já pode curtir, comentar e compartilhar. Hoje nós falaremos de um tema muito importante na vida da pessoa idosa. E como os nossos irmãos idosos, como carinhosamente chamamos de mais sábios, eles, juntamente com seus familiares e amigos, vão poder, neste episódio, conhecer um pouco mais a respeito deste tema, que é depressão e ansiedade. Para falar deste tema, nós temos aqui dois participantes que estão conosco e vamos apresentá-los. Primeiramente, a nossa irmã Vanessa Vacari, ela que é psicóloga com especialização em neuropsicologia. Seja muito bem-vinda, irmã Vanessa. A paz do Senhor a todos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Amém. Também aqui conosco, nós temos aqui um pastor convidado, o pastor Cleto Rosetti, que está lá no município de Vitória. Já pode dizer aqui, pastor, qual é a igreja ou quais igrejas que o senhor está pastoreando? A igreja Conduz a região ali do contorno. Nós estamos ali a cada dia buscando a face do Senhor e nos alegrando, né? E é uma alegria estar aqui junto com vocês nesse programa dos Mais Sábios, onde nós sabemos que tem uma audiência garantida, né? Pelos aqueles que já estão na mesma condição do que eu, na idade melhor, não é isso? Amém. Inclusive, já deixamos registrado aqui que o pastor Cleto hoje está conosco aqui, participando do programa no estúdio, mas também já esteve participando quando enviou um vídeo como participante do programa. Isso foi muito bom também, ter recebido aqui o vídeo do pastor Cleto, e depois nós fizemos o convite e ele aceitou estar conosco e participar para falar um pouco deste tema que aqui citamos. E para começar a falar dele, eu passo a palavra aqui para a nossa irmã Vanessa, que vai introduzir aqui o assunto para o conhecimento de todos. Claro, vamos lá, vamos iniciar. Nós vamos começar falando sobre a saúde mental do idoso, né? São alguns programas que nós vamos falar a respeito de tudo que é em torno deste tema, e desde já a gente vai falar sobre uma importância. Por que é tão importante falar sobre saúde mental no Brasil e falar sobre saúde mental do idoso? É importante porque faz parte do cotidiano, faz parte da vida do ser humano, mas também nós temos um dado muito importante no Brasil, né? O censo de 2022 nos trouxe que a expectativa de vida do brasileiro, ele só aumenta. Hoje é de 76 anos. Então, um dado importante que vai relevante na vida do brasileiro e da saúde é que, em 2029, a expectativa é que 40% da população seja 60 a mais. Nós estamos falando, então, de que, em 2029, quase metade da população brasileira será de idosos. Então, mais do que é importante falar sobre saúde, falar também de saúde mental. Esse dado, ele é muito importante, ainda que ninguém queira envelhecer, mas isso é necessário, isso vai acontecer, nós vamos envelhecer. E se tiver que envelhecer, que envelheçamos então com saúde, Com certeza. que tenhamos a nossa condição física e mental para chegar na idade dos mais sábios, dos nossos irmãos que já estão, né, como pessoas idosas, mas certamente se cuidando, e esse cuidado ele é de suma importância. Então, Vanessa, dando continuidade aqui a essa conversa inicial, a gente percebe que este dado, né, esta informação, ela nos traz uma certa preocupação no lado positivo, de nós cuidarmos daquele que já está idoso hoje, e também de hoje ainda, aí no caso aqui, vou tirar o pastor Cleto um pouquinho, eu e você, que não chegamos na idade, de nos cuidarmos desde hoje. Sim, de termos todo o cuidado hoje. Isso. E certamente aqueles que se cuidaram lá atrás estão bem hoje, né?
como é o caso do pastor Cleto, que daqui a pouco vai falar aqui pra gente aqui, na palavra, sobre a importância desses cuidados também. Com certeza. Muito importante. Extremamente importante ter um espaço que fale sobre saúde mental. É muito. As informações, elas são boas porque através da informação e assim através dos nossos irmãos que estão nos assistindo, de canais, né, que estão abertos para isso, cheguem até eles e essas informações atravessem. O que é você atravessar? A informação atravessa é quando todos têm oportunidade de ouvir sobre essa informação. Por quê? A saúde mental, assim como a saúde de qualquer indivíduo, né? Vamos falar então um pouquinho sobre o envelhecimento. O envelhecimento, ele é heterogêneo, ou seja, irmãos, a forma como nós envelhecemos é individual de cada sujeito. Existe sim um conjunto de anos, né? Um conjunto de décadas que a gente pode falar sobre um cidadão de 60 anos é diferente de um cidadão de 70 anos. Mas o envelhecimento, ele é cada forma para cada indivíduo. Nós poderíamos até algumas informações de alguns anos atrás que poderia dizer, talvez nós mais jovens, né, ouvimos, envelhecer é igual para todo mundo. Não é mais. O que atravessa a vida do ser humano? Como ele vive socialmente. A construção da vida, do físico dele. Então, cada característica é individual para cada um. Então, o envelhecimento ele é heterogêneo. Então, assim, a gente pode falar sobre, sejam requisitos emocionais, cognitivos, subjetivos e culturais. Tudo isso faz com que o ser humano envelheça. E cada um envelhece de uma forma. Não é igual para todo mundo. Tá certo. Então, cada sujeito, ele vai envelhecer do seu jeito. Exatamente. De acordo com aquilo que ele faz. Se ele se cuida hoje, ele vai ter uma vida diferente lá na frente de quem não se cuida hoje. Sim. Então, nós podemos garantir aqui que aquele que se preocupa com a sua saúde, aquele que está se cuidando, e não estamos falando simplesmente da saúde física no sentido de cuidar do corpo físico, não. Porque você já começou dizendo aqui sobre a mente. Então, o cuidado, ele deve ser com aquilo que pode trazer lá na frente alguns problemas na saúde do indivíduo. Sim. Eu me recordo aqui que nós já tivemos alguns episódios aqui conversando com outras pessoas e tratamos um pouco até desses assuntos de falando do envelhecimento, né, da importância de se cuidar. Já vieram aqui outros especialistas e não nos cansamos de falar, e estamos falando mais uma vez, porque isso é necessário. Nós precisamos ter todo o cuidado. E eu vejo também, Vanessa, que duas coisas que têm levado as pessoas a viverem alguns problemas que hoje a gente fala dessas duas coisas, assim, parece até muito comum, que é a depressão e a ansiedade. Quando nós falamos de depressão e ansiedade, nós estamos falando de duas coisas que provavelmente, aí você como especialista vai nos ajudar a entender, que provavelmente são coisas que podem ser afetadas se não houver um cuidado quando a pessoa é mais nova também. Sim. É isso? Sim, com certeza. Até porque os 60 mais, os mais sábios, não é que nós devemos ter um olhar para ele só quando não existe um transtorno. No caso, depressão, a ansiedade, né? Porque muita coisa atravessa, né? Não é porque ele não tem que é plenamente saudável. Mas sim, hoje a gente pode falar sobre a depressão e sobre a ansiedade, né, que são transtornos mais prevalecentes na população idosa. Mas assim, frequentemente eles são subdiagnosticados, infelizmente. O que é subdiagnosticado? Ele não é diagnosticado por um agente da saúde. Então, a maioria são subdiagnosticados porque entende que na velhice a pessoa ela pode se retrair, a pessoa ela pode perder a capacidade de se relacionar socialmente.
Então, às vezes, não é diagnosticado. E o que nós vemos não é isso. Nós temos hoje cada vez mais um número de idosos frequentando os nossos consultórios. E ali a gente consegue entender e consegue ali visualizar todos os fatores, né? Porque ali nós estamos dando um olhar diferenciado e um ouvido diferenciado àquela fala. Então, sim, é importante falar sobre isso, porque família que está nos assistindo, familiares, que são a maioria que estão junto do idoso. Então, assim, o que a gente pode falar sobre isso? O que a gente pode olhar e dizer que a gente pode dar um nome de ansiedade ou de depressão? Claramente falando, aquele idoso que não tem uma relação que, apesar de, na vida, por exemplo, ter construído uma relação boa com seus familiares, passou a se retrair, não querer conversar, não querer sair da sua casa, do Ou até seu lar. pelo distanciamento natural, vamos dizer assim, porque os filhos cresceram, casaram, saíram de dentro da casa, né? Passaram a ter mais compromissos que antes não tinham, porque antes era só estar dentro da casa, conviver junto. Aí casou, passou a ter a sua família, teve que trabalhar, às vezes mudou de estado, de cidade ou até de país, e houve esse distanciamento, e isso impactou, então, na vida dessa pessoa idosa também, para ela sofrer esses traumas, né, esses transtornos. Com certeza. E nós também podemos falar de um dado extremamente importante, que é pós-pandêmico. Nós temos os maiores casos de ansiedade, hoje de depressão, pós-pandêmicos. E ele tocou num assunto muito interessante, que é um fenômeno. Isso é estudado até na área da medicina, que fala muito sobre isso. Existia o ninho vazio. Os filhos saíam e aquele... Hoje é o contrário. Existe o ninho cheio. Porque muitos voltaram a conviver com a família por conta da pandemia. E isso é um dado importante hoje no Brasil. Muitos idosos hoje, eles convivem com a sua família e possuem responsabilidades dentro daquele lar. Coisa que é um dado que antes não era tão relevante. Hoje é relevante para nós, dentro de estudos feitos. Então, assim, existe esse fenômeno também. E sim, o idoso, ele até por conta de vários fatores, né? O familiar que não está mais perto, a moradia hoje que talvez é sozinho, ou a moradia hoje que está lotada. Então, isso você pode identificar vários fatores relacionados à ansiedade e depressão. Existe também a irritabilidade. Aquela irritabilidade muito grande. Aquela quando você não tem muita paciência e a maioria dos idosos é visto como não pacientes. Então, isso é um dado muito importante. Essa irritabilidade muito avantajada no momento em que não precisa. Às vezes não é só ser idoso. Tem alguma coisa que ele quer dizer ali e que ele precisa ser ouvido. Isso é muito interessante, porque nós vemos isso, inclusive, pastor Cleto, na palavra de Deus, quando Deus, ele, em alguns momentos ali, no ministério do Senhor Jesus, ele conversando com pessoas, ou até mesmo instruções de Deus na sua palavra, falando a respeito da ansiedade e desses demais transtornos que são causados, porque é importante que o homem entenda que, e é claro que nós valorizamos muito aqui a questão profissional, né? A nossa irmã Vanessa, ela é uma profissional, ela atua nessa área, mas quando nós vamos para a nossa vida espiritual, o homem tem esse refúgio na palavra também. E a palavra, ela fala por muitas vezes sobre a ansiedade, sobre Deus instruindo o homem a ele buscar ao Senhor. E eu gostaria de passar a palavra para o senhor, pastor Cleto, para nos dizer um pouco aqui a respeito disso na palavra. A nossa irmã falou muito a respeito da saúde mental. Dentro da palavra, nós vemos que o Senhor nos leva ao entendimento que nós devemos buscar isto, né? Essa saúde mental, desviando dos maus pensamentos, daquilo que pode ter influência, né? E pode levar o homem à ansiedade ou até mesmo à depressão. No entanto, diz a palavra do Senhor que lá
no Êxodo, em Romanos 12:12, que fala sobre a transformação da renovação da mente, está ligada justamente a essa dependência do Espírito Santo. Hoje nós sabemos que nós temos um remédio que nós falamos está dentro das igrejas. Esse remédio que vai contribuir justamente com os profissionais, né, dessa área, que é um remédio chamado Espírito Santo. Quando o Senhor nos deixou o Espírito Santo, que é aquele da mesma essência, Ele nos deixou justamente para que no momento da nossa adversidade, no momento das nossas lutas, viessem também buscar o Senhor, que seria um subsídio através da palavra, né, reerguer o homem, dar a ele o equilíbrio mental, né, e que para que ele possa continuar uma caminhada saudável, né? Por isso o Senhor fala a respeito de colocar a mente em ordem, mas sobretudo lançar sobre o Senhor as nossas aflições, as nossas dificuldades, ou seja, é colocar sobre o Senhor aquilo que está trazendo, corroendo a alma e levando o homem a essa ansiedade, essa dificuldade de caminhar, né? Nós vemos até mesmo os exemplos do servo Davi, né, nos seus momentos da sua angústia, falando da sua tristeza, né? Ao mesmo tempo que ele fala da tristeza, ele se reporta a um Deus que ouve a oração e que restaura aquela situação que ele está passando, né? De outra forma, aqui também nós podemos citar dentro da palavra servos que estiveram, vamos dizer assim, numa situação difícil, mas que encontraram a saída no Senhor. E um conselho para todos, né, que é lógico que tem os profissionais dentro de área que podem ajudar, o maior conselho que tem é justamente a dependência com o Senhor, levando o homem a entender que tudo aquilo que ele precisa para que ele não entre num estágio, ou seja, depressivo, ou até mesmo venha alterar a sua saúde mental, ele está ajustado a um projeto que é o projeto eterno de Deus. Esse projeto faz que o homem tenha equilíbrio. E o que mais necessito nesse mundo é equilíbrio. Nós vamos olhar aqui o que causa, perguntar aqui para a irmã aqui, o que causa a depressão, o que causa a ansiedade, né? Há vários gatilhos que podem causar isso, né? Mas todos esses gatilhos, eles são previsíveis. E quando o homem trata da saúde mental, quando o homem busca o Senhor, ele não deixa que o seu cérebro seja atingido por coisas que poderiam ser evitadas. Os maus pensamentos, o pessimismo e tantas outras coisas que colocam o homem em depressão. É esse momento que nós estamos vivendo, né, de ter consciência daquilo que é uma ansiedade, depressão dada pela irmã, mas também uma saída, que é a saída em Cristo Jesus, né? Aquele que sustenta, que fortalece e dá, vamos dizer assim, todas as condições para que o homem possa vencer o estado depressivo. Às vezes, na nossa experiência, nós conhecemos, às vezes, dentro da igreja, pessoa que entra no estado de depressivo, você fala, isso aí não sai mais, né? Às vezes tomam até remédios por um tempo se conter, né? Mas de repente o Senhor fala assim, esta vida está curada e nunca mais aparecem os sintomas naquela vida. Você acompanha ao longo do tempo e ela continua agora uma pessoa equilibrada porque teve uma ação, não ação do homem, mas ação do Espírito Santo em sua vida, né? Que tira um pouquinho totalmente daquilo que nós concebemos como a prática de um profissional, né? Mas que nós sabemos que onde opera o Senhor, né, sempre é uma vitória. Amém. Então nós temos aqui nós tivemos aqui dois momentos onde a nossa irmã Vanessa, que é psicóloga, que trata profissionalmente desses casos, em especial quando falamos aqui de depressão e ansiedade na vida de uma pessoa idosa, e certamente é alguém que tem conhecimento da causa, estudou para isso e está aqui como uma pessoa que pode ajudar, né? E, inclusive ela disse, né, que no consultório, certamente não só o dela, mas diversos consultórios, as pessoas estão indo em busca deste profissional, pedindo socorro também, pedindo uma ajuda. E por outro lado, o pastor Cleto trouxe aqui também
aquilo que reflete a nossa vida espiritual, que é de suma importância buscar a Deus. Porque quem busca o Senhor encontra nele as respostas, as bênçãos que ele tem para nós. Estamos falando aqui para os nossos irmãos que são idosos, mas também para os familiares. E quem sabe, a partir deste momento, você participando deste programa, assistindo, ouvindo aqui esses conselhos, esta palavra, você possa enxergar a pessoa idosa que está perto de você, o seu familiar, ou um irmão lá da sua igreja, você conseguiu enxergar que ele está passando por alguma coisa assim, você pode ser útil também para ajudar essa pessoa, né? Uma conversa, não é isso, Vanessa? Você conversar, você procurar a pessoa, conversar com ela, trazê-la para perto, fazer com que ela se sinta neste ambiente que é agradável, né? Falar de assuntos que vão, às vezes até assuntos nostálgicos, né? Falar um pouco daquilo que ela viveu como uma experiência de vida. Eu gosto muito de conversar com os idosos lá na minha igreja, né? Eu gosto demais de conversar com eles porque eles têm uma vida muito mais do que eu e eles têm experiências, eles têm ensinos. E quando eu faço isso, eu estou fazendo um bem para mim, mas ao mesmo tempo para ele também, né? Porque ele está ali se relacionando, está conversando. E às vezes a depressão e a ansiedade, como o pastor Cleto disse aqui, que são gatilhos, né, que podem gerar esses transtornos, um dos gatilhos pode ser esse, o distanciamento, né, o isolamento. Com e isso aí nós podemos ajudar também. Com certeza. O papel do familiar, ele é excelente. Você fez uma colocação excelente. Porque o idoso, ele realmente, ele tem alguém que está do lado dele. É um filho, é um cuidador. Hoje cresceu, né, o número de cuidadores, é um cuidador, mas é um fator muito importante esse que você colocou também, porque se o idoso está na igreja, ele está se relacionando, ele está meramente saindo da sua casa, ele sabe que ali ele vai conviver, ali ele se acha importante, ali ele vê importância em estar, é comportamental mesmo. E conversar com eles também é extremamente comportamental, dar valor à fala é muito bom. Você passar isso para o idoso, né? E o cuidador é de extrema importância. E é muito importante também valorizar, né? Valoriza a fala, né? Como eu te disse antes, não dita aquela frase que todo mundo falava, isso é coisa da idade, isso é coisa da velhice. Deixe-o sentir realmente relevante ali onde ele está. Observe, através da observação, muitas coisas podem ser conduzidas. Certo. Pastor Cleto. Existe uma complexidade na vida do homem, né? Se você for olhar dentro do aspecto bíblico, você vê Elias, né? Homem usado com o Senhor, com graça, com poder, fez o fogo descer do céu, fez que os homens pudessem falar que só o Deus de Elias é Deus, né? E de repente Elias foge. Ah, Senhor, eu estou aqui, toma a minha vida, né? O gatilho ali, ele se sentiu só, porque ele foi ameaçado. Então a ameaça trouxe um quadro totalmente diferenciado. Aquele homem que era um instrumento, que o nome do Senhor era glorificado, de repente a ameaça tirou ele da casinha dele. Não é isso? E aí ele se sentiu fragilizado e se escondeu. Falou, Senhor, toma a minha vida. Né? Às vezes os homens fazem essas coisas. Mas nós temos que lembrar o seguinte, existem profissionais que têm recurso para poder ajudar um homem, mas existe também um remédio da parte de Deus para levar o homem a levantar, né? O Senhor levanta aquele que está no monturo, né? E quando Elias também entrou na caverna, falou, sai daí, Elias, ó, não adianta ficar escondendo na sua convicção que você está certo, você está infeliz porque está havendo dificuldade, ou seja, ele falou assim, dentro daquilo que eles estavam colocando, na realidade ele estava se vitimizando pelo aquilo que estava acontecendo. E Deus falou assim, ó, você tem muita coisa ainda para fazer, tem muita coisa ainda que o Senhor pode fazer na vida do homem. E essas coisas, nós sabemos que elas são feitas de dentro para fora, que nós falamos de uma obra do Espírito, né? E até isso encaixa dentro do profissionalismo da irmã, né? Onde eu creio também em sujeição ao Espírito, ela vai dar o bom conselho, e o bom conselho
né, dentro daquilo que ela estudou, porque estudou o comportamental, estudou tantas coisas. Nós não estamos estudando isso aqui, não é isso? Mas nós lembramos que existe uma ótica que é a ótica de Deus. Essa ótica de Deus, ela prevalece em todos os momentos. Quando o homem necessita e busca a face do Senhor, ele vai encontrar saída. Né? Vai encontrar saída, vai ter ajuda do profissional, mas sobretudo aquele que está à frente de todas as coisas, que é o Deus eterno, Deus do impossível, né? Onde às vezes nós achamos que não tem saída, ele encontra uma saída, que ele abre porta até onde não tem, não é isso, pastor Nelson? Glória a Deus. Nós podemos confiar no Senhor, podemos confiar a Ele a nossa vida e podemos certamente, seguindo todos esses conselhos aqui, a partir de hoje, se você se sente uma pessoa com depressão, com ansiedade, ou você tem um familiar que é assim, que está passando por isso, você está ouvindo aqui hoje os conselhos para aquilo que você pode ter na sua vida, né? E é importante ouvir todos esses conselhos e colocar em prática para que tenhamos a saúde mental e a saúde espiritual em dia. E o Senhor assim possa nos abençoar. É uma pena que estamos chegando ao final aqui deste episódio, mas nós vamos ter outros episódios onde falaremos de outros temas que estão correlacionados a esse, né? Onde teremos aqui a presença, mais uma vez aqui, da nossa irmã Vanessa Vacari, também do pastor Cleto. Eu gostaria desde já então, Vanessa, que você, se puder falar qual vai ser o próximo episódio. Que tema nós vamos falar? Claro. O próximo nós vamos falar sobre solidão e isolamento social. Muito bem. Então, você já está convidado a participar do próximo episódio. Como sempre fazemos, chegando perto do final do nosso programa, nós vamos assistir aqui os vídeos de recados dos nossos irmãos. Eu sou a Júlia, da Igreja Jardim Apucarana, da cidade de Apucarana, pastora Adriana. Eu mando um abraço para todos os idosos do programa Mais Sábios, e especialmente para minha avó Risalva, meu avô Antônio. A paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou da Igreja Jardim Apucarana, meu pastor é o pastor Adriano, meu nome é Raquel. Queria desejar um abraço para todos os idosos do programa Mais Sábios, e especialmente para minha avó Vera, meu avô Giovanni e minha avó Naí. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus! Estão aí os recados dos nossos irmãos, que muito nos alegram quando nós os assistimos. E chegando ao final aqui do nosso programa, queremos agradecer a participação dos nossos convidados neste episódio. A nossa irmã Vanessa Vacari, muito obrigado pela sua participação. Imagina, muito obrigada a vocês. Foi um prazer. E também aqui o pastor Cleto Rosetti, que esteve conosco, participando, com muita alegria também. Nós agradecemos a sua participação, pastor Cleto. Eu que agradeço e que o Senhor continue abençoando esse programa para que muitos possam ouvir os conselhos, sobretudo, lembrar que eles são alvo do amor de Deus. O idoso também, ele é alvo do amor de Deus. Amém. Glória a Jesus. Muito obrigado pela sua participação e até breve.